Olá, amigos e amigas, bem-vindo ao canal Vinhos e Música. Eu sou Flávio Boni, eu estudo enologia, eu moro na Califórnia já há alguns anos. E o tema do vídeo de hoje é dicas de como guardar vinho em casa, manter os vinhos em casas, né? É, eu não tô falando para você segurar uma garrafa de vinho assim, ó, envelhecer por 10 anos na sua casa. Estou falando uma situação assim mais comum. É, você comprou um vinho, você ganhou um vinho, aí você não vai beber agora, vai beber talvez daqui 3 meses, ou talvez daqui, sei lá, no dia do seu aniversário. Você aproveitou uma promoção, né? O preço estava legal e aí você quer às vezes abrir o vinho ou espumante numa situação mais especial, né? Ah, bem, a primeira dica é o seguinte: vamos ver a questão. é, Vamos separar os vinhos só em duas situações, né? É, a primeira é o seguinte: se o vinho tiver tampa de rosca, não precisamos ter preconceito. Tem muito vinho barato, tanto aqui nos Estados Unidos, na Europa, na América do Sul, no Brasil, né? Vinho de mesa, vinho barato com tampa de rosca, mas tem muito vinho bom, né? De grandes vinícolas também que usa essa tecnologia. A tampa de rosca não tem nada a ver com a qualidade, né, do que está dentro, né, do vinho dentro da garrafa, entendeu? Vamos separar esse preconceito. Então, por exemplo, você tem Pinot Noirs franceses com tampa de rosca. Aliás, os franceses, né, que começaram a comercializar vinhos com tampa de rosca, essa tecnologia, acho que já nos anos 60. Tem muitos vinhos da Austrália, Nova Zelândia. Aqui nos Estados Unidos, tem muito Pinot Noir do Oregon, ou mesmo da Califórnia, que eles vêm com tampa de rosca. Então, a tampa de rosca não resseca, é uma tampa de alumínio, então é uma tecnologia assim muito boa. E o vinho pode envelhecer. Então, com tampa de rosca, você pode deixar a garrafa de pé. Você não precisa deixar a garrafa deitada, né? Não é nesse, pode usar os dois, né? Mas você pode guardar a garrafa de pé por anos, na verdade. Não vai. é, tem muitas vantagens a tampa de rosca, né? Vou dar outro aqui, ó. Esse aqui é o Conandrum, é feito pela Queimos, né? A Queimos é famosa aí no Brasil, né? Eu não acho que a Queimos faz vinho bagaceira, né, gente? Então até a Queimos usa tampa de rosca no Conandrum, tem o tinto e tem o branco. Se eu não me engano, o Conandrum é vendido aí no Brasil. O branco é um dos meus favoritos da Queimos, né? Ah, então, se você está com tampa de rosca, você pode deixar o vinho em pé. Não tem problema, não precisa deixar ele deitado, não precisa ter o contato do líquido com a tampa, né? A tampa de rosca tem muitas vantagens, né? Primeiro que você não precisa de abridor. Então, tem essa questão. Se você tiver, né, já que falamos da Queimos, se tiver um vinho que é tampa, não é tampa, né, é com rolha, né? A rolha a cortiça, né? Uma madeira, uma tecnologia usada já há séculos, né? É, então, geralmente a gente precisa que o vinho fique, se possível, na posição horizontal, porque o líquido, ah, a desvantagem da rosca, ela pode ressecar. Aí ela ressecando, às vezes dá uma micro contato com ar, uma microoxigenação, e você pode estragar o líquido, o vinho que está na garrafa, se ficar nessa posição por anos. Agora sim, você comprou a garrafa, estava em uma promoção, né? Você aproveitou o desconto e tal. Aí vai ficar na sua casa só 2 meses, 6 meses é tranquilo. A rolha é bem feita, ela não é pensada assim para estragar em 6 meses, né? Então, se você ficar com a garrafa de pé, às vezes se é só 2 meses, 3 meses, vamos pensar assim, menos de 6 meses, é tranquilo. Se for um tempinho um pouco maior, você está pensando assim, ó, eu tô com um Cabernet Sauvignon, é, ele pode envelhecer mais 5 anos, tal, aí deixa ele deitado, porque 5 anos não são 5 meses, né? Então essa é a dica. A mesma forma, se você tiver isso aqui é legal que a gente vê a rolha, né? Eu tô pegando essa garrafa porque ela é mais didática. É, então, assim, ó, ficou de pé uns 3 meses, 6 meses na sua casa de boa. Agora, sim, se você for deixar mais de um período maior, talvez 1 ano, 2 anos, mesmo sendo vinho rosé, vinho branco,
dependendo do vinho branco, ele pode envelhecer um pouco. Então deixa ele na posição horizontal, ok? A outra dica que eu vou dar, ache na sua casa um local que não tenha incidência de luz do sol, não deixe no cômodo que é mais quente da sua casa ou do seu apartamento. Certamente você já sabe locais que são mais frescos na sua casa. O ideal é que a temperatura esteja abaixo de 20 graus, 15 graus, mas isso não é a realidade. Não é a realidade da maioria das casas no Brasil, nem na Austrália, né? Como eu moro nos Estados Unidos, a grande maioria dos apartamentos das casas tem aquecedor ou ar-condicionado, você mantém a casa numa temperatura. Claro que se o clima estiver agradável, né, às vezes você abre a casa, tem todas essas coisas. Então, se você tiver um cômodo, você perceber que é um pouco mais fresco, não tem tanta incidência direta de luz do sol, você pode tentar deixar o vinho, né? Agora, se morar numa região muito quente, eu recomendo você deixar ele num cômodo que tenha o ar-condicionado, se for o caso do seu escritório, ou às vezes o seu quarto, e se possível, deixa às vezes ele até dentro do guarda-roupa ou do armário. Então, tente achar o local mais frio, o local mais fresco possível da sua casa. E aí, outro desafio também, né? E que esse local não tenha muita umidade, se possível, né? Vamos pensar com o pé no chão. Essa é a dica que eu dou. A luz do sol, mesmo a garrafa sendo escura, essa garrafa aqui não é tão escura. Deixa eu pegar uma garrafa mais escura aqui para dar como exemplo, né? A luz do sol, ela atravessa, então ela tem a ultravioleta e pode reagir com os componentes do vinho. Então não fica muito interessante. Então evite deixar o vinho em contato com a luz do sol, né? Eu falo assim por dias, é diferente, você vai abrir, você está querendo tomar o vinho na varanda, tá o churrasco, está querendo aproveitar o sol, é diferente. Aí você abrir o vinho, né? É outra situação. Tô falando assim, se deixar o vinho, a garrafa, às vezes por dias, por meses, se bater luz do sol, não é legal, ok? Você tem componentes, né, fenólicos e outras situações que eles vão começar a serem alterados, pode estragar seu vinho, altera o sabor, você perde qualidade. Outra alternativa você pode comprar, você pode pedir para um marceneiro fazer um rack para você colocar garrafas, né? No caso, esse aqui eu comprei pela internet, é uma coluna de 7 por 6, né? Então eu posso colocar as garrafas, né? São várias garrafas e tal, tá me ajudando. Então você pode, às vezes, achar um local e aí as garrafas ficam na horizontal, entendeu? Aqui eu não tô na ideia de ficar envelhecendo os vinhos não por anos, eu tô... como eu trabalho com vinhos, né, eu estudo vinho aqui na Califórnia, eu acabo às vezes ganhando vinho de vinícolas e também eu faço parte do clube de algumas vinícolas, então eu recebo alguns desses vinhos dessas vinícolas, né? Então aqui está sendo uma alternativa. A outra alternativa é você ter a geladeira de vinhos, né? Uma geladeira específica de vinhos, que ela vai manter os vinhos mais ou menos, ela pode ser às vezes só para vinhos brancos ou tintos, ou os dois. Tem geladeiras que tem duplas zonas, né? Essa aqui eu até ganhei de um amigo, né? Então eu deixo os vinhos brancos aqui, ela tá numa temperatura um pouco mais baixa para vinho branco, né? Então você pode, se você tiver condições, né? Tá entrando no mundo dos vinhos finos, já está tendo uma pequena coleção de vinhos e já quer manter os vinhos numa temperatura legal. A geladeira já é boa porque você já tira o vinho branco na temperatura para servir. Então ela é bem prática. Espumantes também a gente coloca aqui quando a gente vai beber, mas o espumante ele pode ficar de pé. A rolha ele não precisa ficar deitado, ok? Essas são algumas das situações. A outra situação, não, geladeira é muito caro, não tenho condição ainda. Você pode pegar, quando você for numa loja de vinho, se tiver uma loja de vinho aí na sua cidade, na região onde você mora, pede uma caixa de vinho. Então, porque as caixas de vinho são papelão,
e aí você coloca, essa aqui é uma caixa de 6, tem caixa de 12, né? Então você coloca 6 garrafas, você fechou a caixa de papelão, é super legal, já tá o abrigo de luz, e aí você coloca os vinhos, pode ser de pé naquela situação. Se você for tomar daqui 3 meses é tranquilo, mas aí você coloca essa sua despensa de alimentos, se você tiver um armário, onde for o local que você achar mais fresco, com uma temperatura um pouco mais baixa da sua casa, né? Então aí você deixa lá os vinhos, é outra alternativa mais econômica e também viável. Então é isso, não tem muito segredo. Assim, os vinhos finos, eles não aguentam ficar no sol, né? Mesmo sendo vinho de rosca, né? Você comprou, aproveitou a promoção. Você pode deixar um tempo assim, não vai estragar, entendeu? 3 meses, 6 meses, tá tranquilo. E aí, antes de servir, você dá uma. Se o dia estiver quente, né? E a gente tá no Brasil, né? Desculpa, eu tô falando esse vinho para brasileiro, né? Então, sei lá, Rio 40 graus, interior de São Paulo, Rio Preto, Ribeirão Preto, ou mesmo São Carlos, Araraquara, tem muitos dias quentes, tá 36 graus, coloca na geladeira, geladeira comum, por uns, sei lá, uma meia hora, dá uma refrescada mesmo sendo um vinho tinto, e daí você serve ele numa temperatura um pouco mais legal, né? Temperatura ambiente para tinto, quando isso foi escrito, o pessoal estava na França, 1920, 1940, não estava com tanto aquecimento global, né? E eles não estavam pensando no verão, eles estavam pensando em temperaturas às vezes de primavera, 18 graus, entendeu? 15 graus, é abaixo de 20, entre 15 a 20 graus, não mais do que isso, né? Então não tem a ver com a realidade nem do verão, por exemplo, californiano, que aqui é 35 graus e seco, né? Então é isso. Aproveitem os vinhos, bebam com moderação e busquem conhecimento. Eu agradeço a atenção, um abraço.